Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas notícias do São Paulo, todas as últimas informações do São Paulo hoje, vocês acompanham aqui tudo que tá rolando no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. Eu trago vídeo aqui pra vocês todos os dias, atualizando vocês de tudo. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo, nada do que eu posto. Dá uma olhada se você não tá inscrito, vai no botão vermelho inscrever-se aí. Vê se você não está inscrito, se inscrever é de graça. Se inscreve aí e ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. Se inscreve e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E galera, para um pouquinho o vídeo aí, é muito rápido. Isso é um pedido meu para vocês, que eu venho de forma muito humilde pedir aqui, é o like. O like também é de graça, não custa nada e ajuda demais no trabalho diário aqui, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho do canal. Por isso que eu peço demais o like para vocês. Posso contar com vocês? Vocês me dão essa moral? Obrigado, obrigado de coração mesmo. E compartilhem, galera. Joguem nos grupos aí, compartilhem onde vocês quiserem compartilhar esse vídeo sobre tudo. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. Galera, Caleri fez a cirurgia, né, lá na Argentina. Já era esperado ele passar por essa cirurgia. Agora nós estamos vendo como é que o São Paulo, né, vai lidar com a ausência do Caleri. Nós temos uma grande situação acontecendo em volta dos centroavantes reservas, né? Uma vez que Pato não está agradando nada à comissão técnica, Juan está entrando e não está agradando. Nós precisamos ver como é que vai ficar a situação do substituto do Caleri, né? Se o Dorival vai trabalhar com o David de forma improvisada, ou se ele vai trabalhar com o Luciano, se ele vai continuar colocando o Juan, se ele vai dar uma chance pro Pato, né? Se ele vai, pelo menos, porque ele não estava nem relacionando o Pato. Agora, no último jogo ele relacionou e não colocou. Se ele vai entrar com o Pato, por quê? Por que tudo isso? Porque nós estamos com a ausência também do Herisson, né? O Herisson que veio, a gente entende que o Herisson veio para ser o substituto direto do Caleri, mas isso não. Com a lesão, aí o Dorival tá tendo que fazer outras coisas. Gente, a previsão, difícil falar de previsão de retorno pro Caleri, tudo indica que ele volta no começo de 2024 com otimismo, né? Falando muito por cima, eu vou apurar mais a fundo para vocês, eu vou olhar, eu vou, né, pesquisar mais, saber mais quando a gente tiver algum indíciozinho disso e trazer exatamente a data, né? Mas por enquanto, o que nós temos é um otimismo para o Caleri voltar para os gramados no começo de 2024. É isso. Gente, temos uma outra situação também. Agora é o Pablo Maia, que estão falando que tem interesse de times, né? Pablo Maia está para receber propostas. Alguns jogadores são meio óbvios que nós imaginamos que vão receber proposta, né? Um deles é o Pablo Maia, que já vinha ganhando grandes sondagens, né? Pablo Maia já tinha tido sondagens, ele, o Beraldo, Rodrigo Nestor, o Luciano, vários jogadores, alguns com sondagens e alguns até mesmo com propostas oficiais. Acho que isso faz parte dessa reformulação que nós vamos passar, né? Finalmente, um cenário bastante interessante, bastante diferente, bastante legal do que nós vivemos, porque agora não é uma reformulação que a gente precisa se livrar dos jogadores que estão lá, do elenco, como acontecia nos últimos anos. Agora, acho que numa situação muito melhor, em um ambiente muito melhor, nós iremos passar por uma reformulação por conta da valorização de alguns jogadores, né? Claro que tem os finais de contratos, contratos por empréstimos, alguns jogadores que não agrada a diretoria, mas os do titular ali, o São Paulo, né, se perder alguém aí, é com proposta e é com proposta de compra, um ambiente, um cenário muito melhor que o São Paulo vinha vivendo, né? Nós temos em paralelo a isso também rolando o nosso tricolor do Morumbi, a reeleição do presidente Júlio Casares, que a gente passa por toda uma conversa, né, de que isso talvez não seja ético, tem aquela situação que é legal, né? Tem essa parte do estatuto que dá para fazer isso no São Paulo, mas independente disso ou não e tal, isso é uma outra discussão, tem várias questões em volta disso, né? A questão de, você acha justo? O Casares ele falava que ele não gostava disso e tal, e agora ele tá fazendo, independente de tudo isso. E eu vou falar de uma forma muito prática aqui, viu, galera? Hoje eu quero a continuidade do Júlio Casares. Com isso que ele tá fazendo,
trouxe título inédito, tem feito uma belíssima campanha, está tentando amortizar sim a dívida do São Paulo, trouxe reforços do nível do São Paulo e quer trazer mais reforços, não se esconde do que tem que fazer, do que tem que acontecer. Nós contestamos demais, né, esse trabalho do Júlio Casares logo quando ele chegou, por conta do ambiente que estava, né, e ainda está saindo um pouco o São Paulo. Mas com tudo que ele fez, esquecendo as várias questões políticas que esse assunto abrange, eu gosto sim da permanência do Júlio Casares comparado ao que passou aí, Leco, Aidar, vários nomes aí, comparado a isso, essas coisas que nós tivemos recentes aí no São Paulo, para mim o Casares continua assim pelo que está fazendo. Tem muita coisa que ele fez que era obrigação dele, era sim, não tem mérito nenhum em várias coisas que ele fez junto com o Belmonte ali, é obrigação sim de quem está à frente do São Paulo. Mas também teve muita coisa boa que a diretoria fez. Vocês sabem, eu sempre fui um grande crítico da diretoria do São Paulo aqui. E quando tem que elogiar, quando tem que falar a verdade, eu chego aqui, não me escondo, eu falo mesmo, a verdade tem que ser dita. Hoje eu acho o Casares bem interessante a continuidade dele no São Paulo com esse trabalho que ele está mostrando, com as coisas que estão acontecendo. Finalmente não se escondeu e contratou um técnico, não ficou aquela papagaiada daqueles técnicos inventores, fez o que tinha que fazer e contratou realmente um técnico e está montando o time e dá a cara a tapa para vários acontecimentos recentes que acontecem, né, os desconfortos, tudo que está rolando no São Paulo. Então, hoje eu quero a permanência do Casares. Sim, comenta o que você acha sobre isso, porque a verdade tem que ser dita. Aqui vocês sabem que eu critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. Galera, uma situação muito curiosa, né, vem acontecendo com a gente em volta desse interesse do São Paulo no Emanuel Martins. São Paulo Mastronelli, né, tem o Emanuel Martins e o Mastronelli. Parece que tem dois que o São Paulo está interessado ali do América Mineiro, dois jogadores de menor expressão. E o Emanuel Martins é muito curioso, né, porque um inscrito aqui do canal falou de forma muito inteligente. Eu digo, para contratar o tal do Emanuel Martins, independente do jogador, tá, galera? Não, eu vi pouco. Vi agora que o São Paulo tem interesse. Para contratar esse Emanuel Martins, nós temos o Michel Araújo. E é verdade, parece o mesmo estilão, né? É um jogador que entra ali muitas vezes como um coringa no time, né? Fazendo meia atacante, ala, ponta, aquela coisa toda de futebol moderno. E nós já temos o Michel Araújo para isso. Então é uma situação curiosa e não dá pra gente lembrar, né? Não dá pra gente ir pro lado do Rigoni, Emiliano Rigoni, um jogador que poderia sim, de forma até que tranquila, voltar pro São Paulo, né? Um jogador que nós vimos que a história terminou completamente em aberto com tudo que aconteceu com o Rigoni e o São Paulo, né? Nós tivemos uma grande identidade do Rigoni com o clube, com a torcida, e nós vimos o que o Rigoni, em alguns momentos ali, jogou pelo São Paulo. Quando ele estava com o Crespo, não foi o Caleri, foi o Rigoni. Quem teve aquela boa fase do Crespo no São Paulo, não tirando os méritos daquele trabalho momentâneo do Crespo, mas quem era a estrela do time, que jogava de ponta direita em alguns jogos, ponta esquerda, falso 9, em alguns jogos de centroavante, era o Emiliano Rigoni jogando demais. Rigoni, ele teve uma... ele não jogou bem no Elche e tal, mas no São Paulo ele jogou muito bem. Rigoni não desaprendeu a jogar bola. E agora o Rigoni, de novo, está numa fase simplesmente fantástica. E estou falando isso porque, além o Emanuel aí, o Emanuel Martinez, ele é um cara que o São Paulo... Ele é um meia atacante, mas ele também pode ser atacante, né? Volante. Ele é meio que um coringão. Só que o Belmonte falou que o São Paulo continua procurando ponta, né? Ponta esquerdo específico. E a gente sabe que o Rigoni joga nas duas. Rigoni bate com as duas e faz também alguns gols de cabeça. Então o Rigoni, ele é um atacante meio que completo, né? Que está muito bem, está fazendo gols e dando assistências atualmente. Vem de uma belíssima fase. A volta dele para o São Paulo, nós entendemos que seria uma questão, não seria nada difícil pelo fato dele já conhecer o clube, pelo fato dele ter uma grande identidade com a torcida do São Paulo e com o próprio São Paulo. Foi por menor que tenha sido, foi uma experiência muito boa, né? Curta e muito boa do Rigoni no São Paulo. E nós temos a questão, né? Que é o que mais deixa a gente chateado com toda essa história do Rigoni, que foi o ambiente que ele estava, né, depois com o Rogério Ceni.
Rigoni jogava muito bem com o Crespo, era um dos melhores do time, se não o melhor naquela fase. Naquela fase. Aí nós tivemos o Rogério Ceni que, infelizmente, destruiu o time do São Paulo, tecnicamente falando, né? Era muito ruim o futebol. E aí a gente conhece outro Rigoni, um Rigoni que não sabia nem jogar, nem andar. Falava, não, não é possível. É igual tipo no Space Jam, que roubaram o talento dele. Então isso ficou muito esquisito para nós e não dá para voltar no Rigoni com o São Paulo procurando ponta esquerda e eu vou ter que comparar com o Alan Franco agora. Por que eu tô comparando com o Alan Franco zagueiro? Porque o Alan Franco era um cara que estava horrível no São Paulo e o Dorival ajustou demais o Alan Franco. Rafinha, Alisson, vários jogadores, o Dorival chegou e ajustou e colocou os caras para jogar. Então o Rigoni, imagine o Rigoni que nós vimos, né? Que nós conhecemos, aquele Rigoni com o Hernan Crespo, com o Dorival, com o Mister Dorival Júnior, fazendo uma função interessante, uma função específica, né? E o Dorival ele gosta de caras já adaptados. O Rames não tá jogando. O Dorival já gosta de caras adaptados ao clube, ao elenco, assim, né? Então eu acho que o Rigoni seria. Eu quero que vocês comentem sobre isso, é muito importante, porque o São Paulo está indo forte no mercado para contratar um ponto esquerdo. A diretoria já deixou claro, o Belmonte já até deu declaração oficial referente a isso. Então, para mim, o Rigoni seria um nome que beira o ideal por todo esse contexto que já viveu. E nós vimos que, infelizmente, algumas. Não são injustiças, mas mau aproveitamento, né, dos atletas. O Rigoni ele é um cara que claramente foi mal aproveitado no São Paulo pelo tempo que ficou. Isso acho que é por isso que eu quero que vocês comentem, porque isso acho que é a impressão máxima de todo mundo nesse sentido, né? E nós temos uma outra questão de um meia simplesmente fantástico que já está no São Paulo, que entra muito nesse quadro do Dorival, que é para agora. Da mesma forma como o Pablo Maia, Beraldo, Luciano, vários jogadores aí já estão despertando interesses de fora. Rodrigo Nestor é um que desperta interesse e o São Paulo procurando esse Emmanuel Martinez aí, que também joga de meia. O São Paulo acho que pensa, né, em uma possível compra do Michel Araújo, só que o Michel Araújo é mais pra frente, né, só em 2024. Mas tem toda essa questão de recomposição do elenco. O Nestor é um dos jogadores que pode chamar muita atenção e receber proposta, né? Muito provavelmente que já esteja recebendo propostas. E aí o São Paulo tem um jogador pedindo muito passagem, mas muito mesmo, uma vez que o Dorival já declarou que vai trabalhar com os meninos da base, que é o Pedrinho Vilhena, que nós vimos pouco no profissional, mas assim, uma habilidade simplesmente impressionante ali na meia atacante do São Paulo Futebol Clube. Então, tudo indica que nos próximos meses, acho que agora, nos próximos meses mesmo, nesse final do Campeonato Brasileiro, o Dorival falou que vai usar muito de experimento, vai usar esse Campeonato Brasileiro para dar uma olhada no time. E o Dorival gosta de trabalhar com quem já está no elenco. Dorival não tá nem usando o Rames. O Rames chegou, Dorival acha que. Eu imagino, né? Que o Dorival acredite que o Rames não tem ainda a adaptação perfeita, não está encaixado da forma como ele queria no time. O Pedrinho Vilhena já vem trabalhando há muito mais tempo. Não tô comparando, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas o Pedrinho Vilhena é um garoto da base que, pelo pouco que nós vimos, se destaca demais, uma vez que pode ser que o Nestor, né, saia do time do São Paulo se receber uma grande proposta, né? Acho que não é o planejamento, não é a ideia, mas o São Paulo tem que contar com isso. Mas o Pedrinho Vilhena é um jogador que está no meio dessa transição. Nós vimos recentemente toda essa transição ser feita e o Dorival falando que quer, né, vai ter o ajuste nos contratos de todos os jogadores da base. A diretoria não quer mais passar por isso. Então nós vamos ter esses jogadores, além de muito mais valorizados, sendo muito mais utilizados pela comissão técnica do Dorival, uma vez que, além da diretoria querer vender, querer valorizar os jogadores e querer usar os jogadores em campo, o Dorival Júnior gosta muito de trabalhar com esses garotos da base. Então nós temos o Pedrinho Vilhena, um meia que pelo pouco que nós vimos se mostrou ser muito habilidoso, com muitas características interessantes, né? Podemos ver ele pedindo passagem aí nesse nosso São Paulo de agora. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, comentem o que vocês acham que é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.